Você acredita em anjos, mas não em metáforas ou pinturas com asas. Tô falando de anjos, reais, presenças que tocam, que falam, que salvam. Porque se você já viveu algo assim, ou conhece alguém que viveu, comenta aqui embaixo. Porque o que eu vou contar agora não é só uma história, é um milagre. Era para ele não voltar. 12 minutos sem batimentos, 12 minutos de tentativas, 12 minutos que pareceram uma eternidade. A sala estava silenciosa. Os médicos tinham feito tudo o que podiam. A enfermeira desligou o desfibrilador. Cobriram seu corpo com um lençol branco. E um dos médicos disse, num tom baixo, mas firme: hora do óbito. Do lado de fora, a família aguardava a notícia que mais temia. A esposa segurava a aliança no dedo, tremendo. O filho chorava em silêncio, com a cabeça no colo da avó. Mas dentro da sala, algo que a medicina não explica, começou a acontecer. Um dos enfermeiros, já saindo da sala, virou de repente. Sentiu algo, como se o ar tivesse mudado, como se alguém tivesse acabado de entrar. Mas ninguém entrou. Foi nesse instante que o monitor cardíaco apitou. Um som seco, único, e depois outro. Quando puxaram o lençol de volta, o impossível aconteceu. Ele estava respirando, os olhos ainda fechados, mas o peito subindo e descendo devagar. E o mais assustador, quando acordou, ele perguntou: quem era o homem de luz que me segurou a mão? Ele não sentiu dor, não ouviu gritos, não viu seu corpo sendo reanimado. Tudo o que ele lembra é de um silêncio absoluto, quase reconfortante. Disse que foi como se tivesse adormecido no meio do caos. Mas o que veio depois não era a escuridão, era a luz. Não uma luz comum, era uma luz que tinha presença, tinha voz, tinha paz. Eu estava de pé, num lugar que parecia não ter teto, nem chão, só um campo branco e suave, e uma sensação de que eu não carregava mais nada, nenhuma dor, nenhuma tristeza. Ele dizia isso com a voz embargada, como quem viu algo que os olhos humanos não suportariam por muito tempo. E então, ele viu um homem, alto, vestido com uma túnica clara, mas sem rosto definido. O corpo parecia feito de luz sólida e, ao mesmo tempo, familiar. Ele se aproximou, me olhou nos olhos, ou algo parecido com isso, e me disse: ainda não, alguém ainda precisa de você. Ele tentou responder, mas não conseguiu. Foi então que sentiu uma mão tocar a sua. Não era quente nem fria, mas era forte, como se fosse feita de verdade, mas de outro mundo. Foi nesse momento que eu ouvi um som longe, um bip, como um alarme fraco. E então tudo apagou. O que ele não sabia é que aquele foi o exato segundo em que o monitor cardíaco apitou, e o corpo dele, já dado como morto, voltou a respirar. Os médicos correram de volta. Houve gritos, espanto, corrida de enfermeiros e protocolos quebrados. Mas enquanto todos tentavam entender como, ele só repetia a mesma coisa. Ele segurou minha mão. Quando ele despertou, a sala ainda estava em choque. A enfermeira tremia ao medir a pressão. O médico que havia assinado o óbito estava pálido, sentado num canto, sem entender o que tinha acontecido. Mas ele acordou calmo, como quem volta de uma viagem longa, como quem carrega uma paz que não pertence a esse mundo. A primeira coisa que disse com a voz rouca: eu vi. Todos se olharam. Ele repetiu: eu vi. Ele me tocou. Um homem feito de luz. Um anjo. E então ele chorou. Mas não era choro de dor. Era um choro diferente, de quem carrega um segredo sagrado. A esposa segurou sua mão, desesperada por entender, e ele disse: eu senti algo que nenhum ser humano pode oferecer. Uma presença tão forte que me quebrou inteiro e me refez. Ele contou que, antes de voltar, viu imagens, não como memórias, mas como visões, pessoas que ele amava, coisas que ainda precisava dizer, coisas que nunca teve coragem de fazer. Ele me mostrou o que eu estava desperdiçando. E então, o anjo colocou a mão sobre o seu peito e sussurrou:
Volte. Ainda não é o fim, mas mude tudo. Ele disse que nesse momento sentiu um calor que atravessou todo o corpo. Um amor esmagador, impossível de suportar. Um amor que cura só por existir. E então acordou. Desde aquele dia, ele não foi mais o mesmo. A fé que antes era só teoria, agora era real. Ele começou a orar, a falar com Deus como quem fala com um amigo que já viu face a face. E a vida dele começou a se alinhar com algo maior, porque depois de ter tocado o céu, ficar na superfície nunca mais foi suficiente. Ele teve alta dias depois, sem sequelas, sem danos neurológicos, sem explicações. Os médicos chamaram de evento raro, mas a família sabia, tinha sido um milagre, só que o verdadeiro impacto veio depois, porque ele voltou diferente. Começou pelas pequenas coisas, o jeito como olhava nos olhos das pessoas, o silêncio respeitoso antes de falar, as orações discretas no café da manhã. E depois vieram os gestos maiores. Visitava enfermos no hospital onde quase morreu, ajudava pessoas que nem conhecia, abraçava estranhos que choravam na rua. Eu sei como é sentir que acabou, mas não acabou, ele dizia. Muita gente achou que ele tinha enlouquecido. Outros diziam que era só gratidão. Mas quem se aproximava de verdade sentia algo diferente. Havia um peso de paz no ar quando ele entrava, um calor inexplicável quando ele orava, e uma certeza profunda no que dizia, mesmo que simples. A esposa contou que, certa noite, ao orarem juntos, sentiu uma presença tão forte no quarto que caiu de joelhos e chorou. Disse que teve a impressão de que alguém estava ali, em silêncio, apenas ouvindo. E ele apenas sorriu. Disse: "Ele ainda me visita." Não com palavras, mas com uma paz que chega sem avisar. Ele sabia que o toque do anjo não foi apenas para salvá-lo da morte, mas para trazê-lo de volta à vida real. Porque tem gente que respira, mas não vive. E tem gente que, depois de morrer, renasce com um propósito maior. Ele entendeu que a missão dele agora era essa: levar outros até essa presença. Não pela religião, mas pelo testemunho, pelo amor que sentiu e que agora carrega com ele. Hoje, ele diz que foi salvo 2 vezes, uma do infarto e outra da vida sem sentido. Ele não se tornou pastor, nem pregador, nem guru, mas todo mundo que cruza o caminho dele sente que tem algo diferente. Alguns chamam de energia, outros de presença. Mas ele sabe o nome, foi o toque, aquela mão de luz. Aquele instante em que o céu tocou a terra, dentro de um hospital, e ele guarda isso com respeito. Não como quem se vangloria, mas como quem carrega um segredo divino no coração. Ele diz que não tem medo da morte, porque já viu o que vem depois. Mas mais do que isso, ele aprendeu a valorizar o agora. Aprendeu que estar vivo é um presente, que cada pessoa ao nosso redor carrega uma dor que não vemos, e que às vezes o maior milagre é escutar, é abraçar, é olhar. E se você está ouvindo isso agora, e está cansado, se sente sozinho, invisível, sem propósito, eu quero te dizer, talvez você ainda não tenha sentido o toque, mas isso não significa que ele não esteja por perto. O anjo que tocou o coração dele pode estar mais perto de você do que imagina. Talvez essa história seja o seu sinal, talvez esse vídeo seja o ainda não que você precisava ouvir. Se você já viveu algo que não sabe explicar, ou se está esperando por um milagre, comenta aqui embaixo. Me conta, eu quero te ouvir. E se essa história tocou seu coração, curte o vídeo, se inscreve no canal e envia para alguém que precisa lembrar que Deus ainda toca, ainda vê, ainda age, porque o próximo milagre pode ser o seu.